não em corrigir os erros desse programa, mas em discutir uns com os outros de onde é que vêm os erros e se eles existem ou não existem. Nuno Cunha Rodrigues, professor da Faculdade de Direito, e Samuel Fernandes de Almeida, fiscalista, são os convidados do Hora Económico de hoje. Vamos começar por este assunto do relatório do FMI. Vimos aqui as declarações do CDS, mas também o PSD foi muito crítico hoje no Parlamento perante os parceiros internacionais. O Governo deve ter outra postura, deve e pode ter outra postura perante a Troika? Bom, este meia-culpa que foi feito não foi feito pela Troika, foi feito apenas pelo Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional, no contexto da Grécia, é, aliás, a parte que menos contribui no financiamento que foi feito à Grécia. E, portanto, não significa que isto implique um alterar de posição por parte da Troika. Agora, que começa a haver alguma margem de manobra para o Estado português tentar uma renegociação com a Troika, creio que sim, que haverá, até porque se começa a aproximar o final do programa de ajustamento, no caso português, que será em meados do ano que vem. E, portanto, com esta posição do FMI, com a situação a não apresentar melhorias, e com a necessidade eventual de um prolongamento do prazo, creio que este relatório pode auxiliar nessa renegociação. Agora, não creio que venha a ser decisivo e que isto represente um ponto de viragem no sentido do governo português ter mais flexibilidade junto a Bruxelas. Hoje, João Almeida dizia no Parlamento que, no fundo, como é que se podia explicar os sacrifícios aos portugueses quando os parceiros internacionais perdem tempo a discutir este tipo de assuntos. Concorda com esta ideia? Que, de facto, este passar de culpas, o FMI a apontar o dedo à Comissão, a Comissão a dizer que não é bem assim, de facto acaba por mostrar aqui algum desrespeito pelos sacrifícios das pessoas? Bom, boa noite. Eu não sei se representa um desrespeito, que há um enorme distanciamento em relação àquilo que são os sacrifícios e aquilo que é pedido às populações em relação àquilo que é a ação política. Isso eu não tenho e que há um conjunto significativo de políticos que não faz a mínima ideia do que aquilo que um conjunto significativo da população portuguesa está a passar. Isso eu não tenho grandes dúvidas sobre isso. O grande problema, eu acho que há aqui duas questões. Primeiro, há tensões políticas ao nível da União Europeia, claramente, sobre a natureza destes programas e sobre qual o próximo modelo, em termos se devemos adotar medidas mais expansionistas, medidas mais conservadoras, como claramente defende a Alemanha. É preciso não ignorar que a Alemanha está em vésperas de eleições. E, por outro lado, o tema de Portugal é um tema delicado, a meu ver, do ponto de vista político, porque cada vez mais, ou pelo menos do ponto de vista meramente económico, parece relativamente inevitável que nós vamos ter ou um segundo resgate ou qualquer coisa parecida com um segundo resgate. Tendo em conta que nós, para alinharmos a dívida pública de acordo com aquilo que está previsto no tratado, que é 60% da dívida, temos uma dívida pública de 60% do PIB, significa que nos próximos 25 anos vamos ter de crescer a 3,5%, ou uma taxa nominal de 2,5% ao ano, coisa que nem a Alemanha conseguiu nas últimas 2 décadas. Portanto, tendo em conta que esse cenário é absolutamente irrealista, é óbvio que nós temos um problema, porque a Grécia já é um dado adquirido, que é um programa falhado e é um país relativamente, não diria que é um pária, um Estado pária no meio da União Europeia, mas ainda assim não andará muito longe. E, portanto, um segundo falhanço ao nível do que são estes programas de assistência e a reestruturação da dívida, naturalmente que coloca um problema do ponto de vista político, até porque existe aqui um Estado no meio que é a França e que é um país absolutamente decisivo ao nível daquilo que será o quadro político nos próximos anos, uma vez que não é nem um país de moeda particularmente, e tradicionalmente nunca foi um país, não só de moeda ou de excedentes comerciais, como por exemplo a Alemanha ou a Holanda ou outros países do norte da Europa, e também não é propriamente um país com um déficit público e com um desgoverno das contas públicas, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia. E, portanto, sempre foi um país que se colocou a meio da tabela, por assim dizer. E, portanto, eu acho que, obviamente, esta questão das divergências internas e agora públicas entre o FMI, entre a Comissão, enfim, elas refletem também, obviamente, essas mesmas tensões políticas, a meu ver, que hoje em dia se desenham nos bastidores e uma divergência, uma falta de rumo relativamente àquilo que deverá ser a política ao nível da União Europeia e das reformas que terão de ser feitas para corrigir os próprios problemas da União Monetária. Nesta questão que tocou aqui o Samuel, a propósito de Europa precisar de um bom exemplo, no fundo, também acaba por dar força negocial a Portugal, ou o Governo não a aproveita da melhor forma?
Bom, Portugal, quando negocia, tem de negociar como um entre iguais na União Europeia. Portanto, nós não temos que estar numa posição de fraqueza. Aliás, foi essa a lição que ainda recentemente Jacques Delors nos veio transmitir quando Mas a veio à Europa é tudo menos Gulbenkian. igual a esta altura, não é? Bom, mas supostamente tem que ser uma Europa igual. E é que o Estado português tem que se afirmar e Portugal tem que dizer que é igual à Alemanha, é igual a outros, não é menos. E, portanto, aquilo que acontecia no passado, em que Sarkozy e Merkel se encontravam antes do Conselho Europeu para decidir, não pode acontecer. E, portanto, Portugal tem que se afirmar como um entre iguais. O que acontece neste momento com o FMI é que há aqui duas concepções da intervenção diferentes. Porque o FMI está habituado no passado a intervir em Estados de forma isolada, como aconteceu na Argentina em 2000, 2001, com conceitos que vêm do chamado consenso de Washington no final da década de 80 e que postula uma liberalização da economia muito grande e uma desvalorização cambial. E, portanto, o que acontece é que, perante a Grécia, não há desvalorização cambial possível, porque a Grécia faz parte do euro. A Comissão Europeia, por outro lado, integrando a Troika, e o BCE, que está sempre silenciosamente calado, o BCE ninguém sabe muito bem qual é a opção, como é que vai seguir, só temos aqui a Comissão Europeia como parceiro na Troika com voz ativa. A Comissão Europeia não tinha experiência neste tipo de intervenções, portanto, temos aqui um mix de experimentalismo com a intervenção da Troika, que levou a enfim, é uma espécie como, ainda hoje vi um artigo que falava da coligação, e como esta troika também é uma espécie de coligação em que, por vezes, os parceiros também têm tensões políticas e isso não se entendem. O FMI, com esta postura mais liberal que vem no passado, a Comissão Europeia procurando afirmar as regras do tratado e, portanto, uma postura mais rígida de cumprimento dessas regras. No meio disto tudo, o governo português tem que se afirmar justamente como um entre iguais, afirmar-se como uma voz ativa na União Europeia, dizer, bom, assim não conseguimos cumprir aquilo que pretendemos, a União Europeia tem que mudar as regras do jogo, tem que flexibilizar, ainda hoje justamente o porta-voz da Comissão Europeia falava em flexibilizar, vivendo um pouco nesta esquizofrenia entre a necessidade de cumprimento rígido das regras e de flexibilização, o que gera, de facto, uma insegurança jurídica e uma incerteza enormes. E, portanto, aqui o governo português tem que se afirmar junto da Comissão Europeia, junto da União Europeia, porque a União Europeia é mais do que a Comissão Europeia, com uma necessidade de se reformular, de se alterar as regras de jogo, justamente com os Estados. E essa mudança das regras de jogo, quando é que é expectável que elas aconteçam? Porque, efetivamente, o FMI sempre teve uma postura um pouco mais flexível do que a Comissão e o BCE. Agora a Europa também já começa, de alguma forma, lentamente a reconhecer que a austeridade por si só dá os resultados que dá. A questão é quando é que chegará essa mudança das regras do jogo e isso ainda virá a tempo também. Nós já tivemos pequenas alterações de regras de jogo. Repare-se que o Pacto de Estabilidade e Crescimento de 97 foi já modificado em 2005 e a memória é curta, na altura foi modificado porque a Alemanha e a França não cumpriam com o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Que é interessante porque a Alemanha e a França foram condenadas, inclusive, há um acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, por incumprimento do Pacto de Estabilidade. E, portanto, houve aí uma ligeira flexibilização em 2005. Recentemente também o chamado Six-Pack alterou um pouco as regras do jogo, mas ainda é claramente insuficiente. Eu creio que aqui é uma opinião pessoal minha, as regras vão ter que ser modificadas, eventualmente pela mutualização da dívida a nível europeu, pela flexibilização das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento e por uma alteração, no fundo, do próprio tratado, nomeadamente do mandato do Banco Central Europeu, muito focado na estabilidade dos preços e, portanto, vai ter que deixar esse mandato, porque, por exemplo, ao nível da Reserva Federal Norte-Americana, o mandato da Reserva Federal é não apenas assegurar a estabilidade dos preços, mas também o crescimento económico. E, portanto, isso não está afirmado no texto dos tratados e, por isso, no fundo, o BCE está sempre silenciosamente obstinado nesta ideia de estabilidade dos preços. Isto implica, eventualmente, também uma mexida no próprio texto do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Há pouco falava também nesta questão de ser preciso crescimento económico para se pagar a dívida. Efetivamente, também é neste ponto do crescimento que os restantes parceiros europeus, pelo menos os que podem, podiam dar uma ajuda. Falamos da Alemanha, estamos sempre a falar nisto, mas efetivamente era isso que era necessário nesta altura, por exemplo, Portugal pedir ou levantar a voz. Sabe, nós vamos ter sempre um problema. É óbvio que essa discussão relativamente, nomeadamente, já começa a haver uma enorme discussão na Holanda relativamente aos excedentes comerciais e da balança comercial da Holanda num país que está praticamente estagnado e, portanto, não fará grande sentido a política orçamental que tem sido seguida e da austeridade. Mas nós vamos ter sempre um enorme problema. É que, por muitos erros que se apontem ao programa da austeridade que foi aplicado em Portugal, a verdade é que o programa que foi aprovado na sua versão original, e depois, obviamente, tem as suas revisões, e cada revisão também, obviamente, estes programas são sempre dinâmicos, ou terão de ser idealmente dinâmicos, a verdade é que nós nunca aplicamos o programa na sua versão original. Há aqui, as pessoas tendem a esquecer-se desse pequeno pormenor. Importa notar que na versão original do programa, no primeiro ano
da aplicação do programa, não era suposto o Governo ter aumentado o IVA e ter cobrado aquilo que cobrou em termos de IVA, estrangulando em grande parte, obviamente, e ainda tendo um impacto mais adverso no consumo interno do que aquilo que já estava previsto. Porque o mix das medidas que estavam previstas na altura era um agravamento significativo da carga fiscal, sim, mas sobre os proprietários de imóveis, até porque um dos grandes problemas era, efetivamente, o excesso da alavancagem que havia no setor financeiro relativamente aos bens imobiliários e o endividamento excessivo das famílias, precisamente por recurso ao crédito à habitação. Portanto, em boa parte, nós nunca saberemos, porque o Governo não seguiu a receita que estava no programa de assistência financeira, e o que tem sucedido é que, por déficit, por um lado, das previsões que são efetuadas e por excesso de medidas de cariz de natureza estritamente fiscal, os efeitos da austeridade têm sido bastante mais impactantes sobre a economia, levando a que haja uma disparidade total entre aquilo que eram os objetivos iniciais do programa e aquilo que são os resultados passados 2 anos da sua execução. E mesmo quando falarmos... O Governo também tem bastantes culpas Não, nisto. É isso que está a dizer. Tem, com certeza, por uma razão muito simples. Porque quando o Governo se preocupou ao longo destes 2 anos, é óbvio que há méritos e, portanto, não devemos estar sempre a centrar-nos apenas nos erros. Há méritos que são óbvios e o mais evidente de todos, naturalmente, é o facto do país ter diminuído a sua necessidade de financiamento externo por força de, obviamente, neste momento não ter um déficit ou estar praticamente com um déficit comercial a zero. Agora, a grande questão tem a ver, nomeadamente, com a circunstância deste Governo, e é óbvio que havia circunstâncias que também o impunham, ter-se preocupado muito, ou excessivamente, ou unicamente, eu diria, não só com o lado da credibilidade internacional do país, mas também com a tentativa de cumprimento nominal de alguns objetivos, sem que daí houvesse uma estratégia, um backup por trás, relativamente a uma estratégia verdadeiramente de reforma de alguns aspectos. Nós, naquilo que é o essencial da nossa economia e daquilo que é algumas das reformas essenciais para o país, continuamos exatamente na mesma. A reforma da justiça, que é um momento absolutamente crítico, continua exatamente por fazer. Temos um sistema fiscal que continua a não funcionar e, aliás, poderemos falar, e falaremos certamente, sobre este alegado boa notícia do aumento das receitas fiscais. Poderemos falar já, porque o tempo já está a terminar. A verdade é que este encaixe superior ao previsto resulta muito por causa do tal enorme aumento de impostos. Não, mas pelo menos do lado do IRS. Mas é que há aqui uma pequena... Eu lamento não ser tão otimista relativamente às boas notícias. Mas é que efetivamente é importante esta receita fiscal para o cumprimento da meta do déficit. É o grande problema que parece que toda a gente se esqueceu de avaliar, é porque o acréscimo de receita não é em relação ao orçamento original, é em relação ao orçamento retificativo, que retirou mais de 1.000 milhões de euros de receitas fiscais em relação ao orçamento original. E toda a gente parece que se esquece deste pequeno detalhe. Entre os 2 orçamentos nas versões originais, porque obviamente não me parece propriamente como grande política orçamental e financeira termos 2 a 3 orçamentos retificativos por ano, que naturalmente chegaremos por via desses orçamentos retificativos, cumpriremos sempre os objetivos, nem que mais não seja, porque alteramos 2 a 3 vezes os objetivos iniciais. Mas entre os 2 orçamentos nas versões originais de 2012 e 2013 foram subtraídos em relação aos cálculos iniciais do Governo mais 3,5 mil milhões de euros de receitas fiscais. E, portanto, isto significa... Nem sequer mitiga essa perda, é isso? Não, com certeza que não. O que nós temos é um aumento efetivo. Há uma coisa que eu apontei neste Orçamento de Estado e que me preocupou menos em relação ao 2012. Este Orçamento de Estado, do lado da receita fiscal, é mais fácil de executar do que o de 2012. Porque ele está assente eminentemente sobre os impostos diretos e, em particular, sobre o IRS, que é muito mais rígido e, portanto, que tem muito menos margem relativamente aos agentes económicos para poderem adequar os seus comportamentos. As empresas não podem, por isso, simplesmente diminuir os salários de todas as pessoas. O mercado pode, relativamente a novas ofertas, mas em relação aos contratos existentes não é muito fácil. E ainda há uma ótima boa notícia para o Governo em termos de execução de receitas fiscais, e em particular do IRS, é que a decisão do Tribunal Constitucional implicou, obviamente, maiores descontos também ao nível do IRS. Portanto, o problema em relação à previsão do Governo de receitas fiscais está no IVA e nos impostos indiretos, que vão ter uma quebra maior do que aquela que estava prevista, ou não vão ter o crescimento que estava previsto no Orçamento de Estado. E isso significa, por um lado, 2 coisas. Menor consumo interno do que aquilo que estava inicialmente previsto e, portanto, uma maior recessão, que hoje em dia já é um dado absolutamente adquirido. Vamos passar provavelmente 1% para 2,7% em relação à recessão
em 2013, quando, importa notar que quando da projeção inicial do Programa de Assistência Financeira previa-se que a retoma económica começasse precisamente neste ano, e, por outro lado, a um decréscimo muito acentuado a previsão em termos de investimento, não só público como privado, que vai ser bastante maior do que aquilo que estava previsto no orçamento inicial. Portanto, falar propriamente em boas notícias, porque há um desvio positivo de 300 milhões, ainda por cima, relativamente a um mês, que é o mês de entrega das modelos 22, e em que houve um acréscimo, e já há um acréscimo já de cobrança de receita ao nível do IRS, parece-me pouco cauteloso e, de facto, não traduz a realidade económica que nós temos neste momento, um conjunto, quer ao nível das empresas, um pequeno conjunto de empresas a suportar excessivamente o IRC, e temos um conjunto significativamente de portugueses, que são sobretudo os pensionistas e os trabalhadores por conta de outrem, que suportam grande parte da receita fiscal em sede de IRS, tornando o sistema particularmente iníquo, e particularmente injusto, e que trava, de alguma forma, obviamente, os objetivos de crescimento com este sistema fiscal nos termos em que está. Isto seria certamente para outro programa, eu não poderei muito aprofundar esta ideia. De qualquer forma, penso que as boas notícias ao nível do crescimento das receitas fiscais não são aquelas que propriamente têm sido anunciadas durante o dia de hoje. Cautela, portanto. A verdade é que hoje acabou por se aprovar este orçamento retificativo, com vários riscos, como aqui vimos, com estas previsões que toda a gente diz que já não são válidas e que vai ser preciso um novo orçamento retificativo, mas o Governo aqui a apontar baterias ao Tribunal Constitucional e a dizer que a razão deste orçamento retificativo existir é da responsabilidade do Tribunal Constitucional, portanto aqui a sacudir um bocadinho a água do capote em relação a estas previsões falhadas. Não? Em parte é verdade. Em parte a responsabilidade é do Tribunal Constitucional, de facto. Mas não parece que toda a responsabilidade possa ser sacada ao Tribunal Constitucional. Ainda recentemente vimos o Conselho das Finanças Públicas e vimos a UTAU, que são órgãos independentes e insuspeitos, apontar também à falha das previsões macroeconómicas que estavam desenhadas no orçamento inicial. E, de facto, o problema parece também aqui uma questão dos indicadores macroeconómicos que são inicialmente determinados no Orçamento de Estado e que vêm a falhar depois em ser discussão orçamental e no momento em que se verifica depois o apuramento das contas. E, portanto, se é verdade que, em parte, a responsabilidade é do Tribunal Constitucional, porque, de facto, o Tribunal Constitucional determinou com aquele acordo um aumento da despesa, e, portanto, é preciso ir buscar receita para o aumento de despesa que há, por muito que essa possa ser compensada também, em parte, com a receita de IRS, face aos salários que o Estado terá que pagar aos funcionários públicos. É também verdade que o orçamento retificativo decorre da falha das previsões macroeconómicas. E se nós estamos em junho e as previsões apontadas em novembro, dezembro já falharam, bom, que significa que a meio ano, de facto, as coisas não estão a correr bem e aqui a culpa pode ser apontada também ao Governo. Por muito que queira sacudir a água de capotes justamente para o Tribunal Constitucional e por muito que se diga que, em parte, de facto, a responsabilidade é do Tribunal Constitucional, mas a responsabilidade, então, no final é da Constituição. E se nós temos uma Constituição para cumprir, não pode o Governo dizer a culpa é da Constituição, porque essa lei é fundamental. E a responsabilidade da queda do investimento também é só do mau tempo que afeta o setor da construção? Bom, eu inicialmente não queria acreditar nas declarações, mas depois fui ver, de facto, o Sr. Ministro das Finanças disse que a culpa era, em parte, do mau tempo. E eu acredito que o mau tempo possa ter um pouco de responsabilidade. Agora, será meramente residual e despiciente em relação ao PIB. Não acredito que o setor da construção, que, de facto, está paralisado neste momento em Portugal, possa... Não é por causa do mau tempo. Não é? Eventualmente o turismo, acredito que sim. Enfim, hoje em dia Portugal vive muito os short breaks, portanto, de deslocações de fim de semana, e, portanto, acredito que os turistas cancelem as deslocações por falta de sol em Portugal, mas isso terá um valor residual no PIB, e, portanto, acho que é despiciente. Nuno Cunha Rodrigues, Samuel Fernandes de Almeida, muito obrigada pela sua presença. Obrigado.